Uma autoridade só é autoridade de verdade quando ela pune. Pune com disciplina, simplesmente, quando nós disciplinamos nossos filhos, quando nós disciplinamos alguém, quando infringe uma lei, ou quando não respeita uma autoridade. Eu já usei o exemplo aqui do radar e da placa de velocidade. Nós não respeitamos a placa por um simples motivo, porque nela não há autoridade. Mas quando passamos por um radar, onde está a autoridade do radar? Ele não era um ser vivo, ele é um objeto como uma placa. Ele não vai me abordar como a placa também não vai. Qual é a diferença da placa para o radar? É que a placa não tem autoridade, ela apenas estabelece uma informação, ela não pune. O radar não. Todos nós sabemos que se passarmos por ele numa velocidade superior ao que a placa que está perto dele indica, note que andar perto de alguém que tem autoridade pode conferir a você autoridade também. Todas as vezes que desafiarmos, por exemplo, a autoridade da gravidade e pularmos de uma altura indevida, nós vamos pagar o preço de uma torção no tornozelo, de uma quebra de um osso. Desobedecer uma autoridade, e aqui hoje eu quero me concentrar na autoridade de Deus, nas orientações de Deus e o que acontece com a vida das pessoas, e pior, o que pode acontecer com pessoas que não desobedecem a Deus, não quebram os princípios, mas vão estar perto daquelas que quebram. Eu vou mostrar para você hoje o perigo de tentar ajudar alguém que Deus está tratando. O perigo de se aproximar de pessoas, de se associar, de se conectar com pessoas erradas. Porque esse, às vezes, tem sido um simples erro de algumas pessoas. Eu me casei com a pessoa errada. Cara, tu estragou tua vida para sempre. Mesmo que você se separe. Isso ainda vai ser um problema para você enquanto você viver. Nós estamos aqui lidando com um homem que recebe uma instrução de Deus. E ele resolve que não vai obedecer. Ele resolve que não está a fim de acatar. Ele resolve fugir para um local oposto do que Deus o tinha enviado. Deus o manda à Assíria, no território de Nínive, e ele vai pegar um navio para Tarsis, para a Espanha, né? No sentido oposto. É isso. Jonas é alguém que vai desafiar a autoridade de Deus. E se ele vai desobedecer a Deus, nós vamos descobrir o que acontece com esse indivíduo. O verso 3, dá para colocar para mim, por favor, na tela, que aí todos acompanhem. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Volta para o 3, para ficar mais claro. Preste atenção. Geograficamente, ele já começa a descer. Jonas já começa a viver uma queda. Sim, certo? Na geografia, ele já sai lá de cima, certo? E desce para Jope. Seu propósito é fugir da presença do Senhor. Eu não sei se você viu, mas ele desce para o navio, ele desce para o porão.
Se você olhar a vida de alguém que planeja desafiar a autoridade de Deus, ela é um ambiente de autodestruição, de contagem regressiva. É só uma questão de tempo até essa pessoa implodir ou explodir. Tanto faz. Olhar para alguém que resolve fazer o oposto do que Deus orientou, desafiar as leis de Deus, desafiar as instruções, a autoridade daquele que sabe o que está dizendo e o que está fazendo, é loucura. Essa é a grande verdade. Ele já começa uma queda. Ele já começa a descer. Todas as expressões que indica, quer geograficamente, né, quer ao descer simplesmente um nível do convés para os aposentos, dos aposentos para o porão, tudo isso vai dando a conotação de que às vezes quedas drásticas, como parar no fundo do navio ou no fundo do mar, dentro de um ventre de um peixe, é o ápice dessa história. Mas eu gostaria de lembrar vocês que pequenas quedas, que pequenos prejuízos, que pequenos danos já estavam acometendo a história de Jonas antes dele parar no fundo. A grande verdade é essa. Ele já começa a perder algumas coisas, a caminhar numa rota, né, onde dá uma conotação de perda. É isso que ele faz. Mas o interessante é que ele compra uma passagem para Tarsis, num navio que está atracado em Jope. E quando o capitão daquele navio vende um ingresso para Jonas, ele não imagina o que vai acontecer. Ele não sabe quem é aquele cara que está entrando na vida dele, no barco dele. Ele não sabe quem é aquele camarada que está se misturando com sua tripulação, com seus passageiros, com suas bagagens, com suas cargas. Quando alguém que desafia a autoridade de Deus vai viver a sua vida, ele começa a levar para o buraco, ele começa a atrapalhar a vida das pessoas que vão estar por perto dele. Viver perto de alguém que não quer viver segundo as instruções de Deus, a autoridade de Deus, é ficar na rota de colisão dos destroços. É como um furacão que entra num ambiente e pega aquilo que estava consolidado, joga para o alto e arremessa em todas as direções. E quem estiver por perto, inevitavelmente sairá ferido daqueles destroços. Fique perto de alguém que não quer viver segundo os preceitos de Deus, e você vai ver se não sobra para você, se não sobra para sua família, se não sobra para os seus negócios, se não sobra para seu ministério, se não sobra para seu casamento.